Oi, gente! Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao Singularcast dessa semana. Hoje temos um convidado mais do que especial. Para quem aí nos escuta de casa, ou no Instagram, ou no YouTube, está aqui comigo o Felipe, que foi meu aluno. Inclusive, a gente tem um monte de história engraçada para te contar hoje, que foi aprovado no R3 de Clínica Médica, né? O nosso ano adicional em Clínica, na USP aqui de São Paulo. Felipe, é com enorme prazer que eu te recebo aqui na nossa casa, na Medcoff. Obrigado, Matheus, pela oportunidade de estar trazendo esse diálogo. E foi na Unifesp também. Verdade, verdade. Temos mais uma promoção aí para falarmos Foi o da curso da Unifesp. E eu queria também deixar claro para as pessoas que estão, né, nos escutando que hoje é o dia da sua matrícula Daqui na a USP. pouco. Daqui a poucas horas, 2 horas. Daqui a 2 horas. Por isso que estamos gravando esse podcast offline, justamente para ter aí o seu tempinho para você conseguir fazer Eu a sua fico muito matrícula. feliz pela oportunidade. Ótimo, Fê. Então, ó, sabe como é que eu queria começar a nossa conversa? Queria que você se apresentasse aí para o nosso ouvinte. Queria que você comentasse sobre a sua trajetória e talvez pontuando que às vezes as pessoas acham que, cara, para eu passar na USP, para eu passar na Unifesp, eu preciso ser um crânio, eu preciso ser um Não. gênio. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, eu sou do interior de Goiás, na verdade, assim, aquela cidadezinha que você vai imaginar, estradinha de chão, igrejinha no centro da cidade, pra assim eu vim de lá. Passei a maior parte da minha infância, começo de adolescência lá. Fui para a capital de Goiânia, de Goiás, com Goiânia para estudar e de lá ensino médio e tudo mais. Foi onde eu comecei assim minha jornada acadêmica. Já ali, tipo, nada sensacional, nenhum gênio da matemática, nada disso. Assim, só muito esforço, muita relação, né? Quando vem na minha mente essa minha trajetória ali desde o começo, que depois em seguida passei em Anápolis, na Universidade de Anápolis e depois no Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu 2 anos de clínica. Vem muito aquilo que você passa em alguma mentoria, eu não vou lembrar exatamente o título. Se não me engano, é aquela que você fala do rapaz do basquete. Que Isso do Michael Jordan, que a gente fala sobre mindset. Que a inteligência é algo treinável, né? Que é algo Uma habilidade. construído. Exato, Isso. que eu posso aperfeiçoar. Exatamente. Então, isso foi muito marcante, assim, na minha trajetória. Sempre foi muito esforço. Eu nunca tive aptidão para nada, mas sempre com muita disciplina, sabe? E o diferencial, talvez, desse ano, isso foi muito marcante, que é a prova viva, que para ter sucesso não são horas de estudo, né? No ano passado, 2022, eu cheguei a estudar 12 horas e meia para tentar entrar também na USP. E não cheguei nem perto disso, assim. Essa aprovação, ela veio num trabalho que começou no ano passado, mas você sabe muito bem disso. Dos imprevistos e tudo, que a vida não para porque você vai fazer uma prova de residência, né? Mas o meu intensivo mesmo de estudo foram os últimos 3 meses. No máximo ali setembro, outubro e novembro foi quando eu realmente coloquei a mão na massa. A ficha caiu e acho que a gente fala disso um pouquinho mais pra frente para especificar assim, técnica de estudo e tudo mais. Mas foi a prova assim que não são horas estudadas, é como você estuda, sabe? E nessa mentoria foi o que me colocou dentro do meu sonho, né? Da USP São Paulo. Principalmente assim, porque eu vejo a mentoria de uma forma muito, muito inteligente. O banco de questões do Medcoff é excelente, as aulas são excelentes. Eu falar isso, eu vou estar chovendo no molhado, que é só você experimentar um pouquinho que você vai ver essa diferença, sabe? Mas é como se eu quisesse te vender uma ferramenta sensacional, assim. Matheus, eu tenho aqui um dispositivo que vai te dar todo o painel de todos os anticorpos dos seus pacientes, do anti-NA, anti-O, anti-lá. Pronto, daqui pode usar. Talvez com isso você não desenvolva o melhor que aquilo tem para te oferecer.
E a mentoria foi nesse ponto, assim, nesse universo de possibilidades que eu tinha dentro do que a plataforma oferecia. Como tirar o melhor daquilo naquele tempo que eu tinha, né? Então, Perfeito. e aí, são pontos que você comentou nas mentorias coletivas, princípio de Pareto, né? E mais do que isso, aí o grande diferencial da mentoria individual, não sei se era esse o termo que você Uhum. usava, foi a possibilidade de monitorizar, né, esse percurso e corrigir as falhas que eles estavam. Não vou esquecer quando você pediu para ver meus flashcards. E era tipo a enciclopédia Barça ali no flashcard. Sim, para contextualizar as pessoas, então vamos lá. Como todo mundo sabe, gente, eu sou o menino dos flashcards. E eu tô aqui com um filho meu fazendo flashcard, que virou adepto ao método, começou a fazer. Só que nem sempre, né, Fê? A gente, mesmo depois de assistir uma aula, né, no caso, eu dou essa aula de flashcards nas mentorias coletivas, Sim, mesmo após a gente ver a aula, às vezes não fica muito claro de como é que a gente faz. E o legal nesse momento que eu sentei com você, a gente foi a fundo e falar, Fê, será que esses flashcards estão funcionais? Não estavam, eles estavam uma Barça, estavam uma enciclopédia. A gente precisava deixar sim, eles peladinhos, desnudos, tirando todos os apetrechos e deixar só as coisas mais importantes. Porque exato. senão perde, né, assim, o A motivo da essência, gente né? estar fazendo o método, né? Claro. E você trouxe pra gente algo muito bacana, né? Que apesar de hoje a gente ter inúmeras ferramentas disponíveis, não quer dizer que eu preciso utilizar todas ao mesmo tempo, né? Sem uma forma da gente refinar e entender se cabe ou não cabe dentro da rotina de cada pessoa. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente trouxe juntos, que a gente trabalhou ao longo desse ano em você, na sua mentoria individual. E o bom da mentoria é que não são diálogos estritamente fechados técnicos. Ah, vamos falar só de técnica, né? Tem toda uma parte psicológica que eu te prometi que esse ano nós vamos reduzir bastante. E eu pude perceber que, assim, porque cada pessoa é uma, né? Tem seus traços de personalidade, e isso sempre foi muito forte em mim, que você fala na mentoria coletiva. Mas eu sempre fui aquele aluno na faculdade que tentou abraçar o mundo, assim. Era duas monitorias ao mesmo tempo, PIBIC, que liga pra caramba. E isso, assim, acaba sendo uma faca de dois gumes, porque do mesmo jeito é um motivador legal, né? Você tá produzindo, tá tendo um retorno, fazendo o que você gosta. Por outro lado, aquilo me sobrecarregava de uma forma absurda e, obviamente, impactou no aproveitamento geral. E esse ano não foi diferente, né? Esse ano não, no ano passado, em que eu tentei, tipo, estudar, devorar todas aquelas 1.000 apostilas, que são muito boas, são muito teóricas, e no final das contas virou uma bola de neve. Eu não lembrava nada no final do ano. Acabou que eu percebi ali na prática que eu tinha que mudar essa estratégia, né? E eu acho que isso aí foi um dos principais pontos. Não foi a mentoria mais importante para mim, pessoalmente falando. Não foi a que eu acho que virou o jogo, mas foi um dos pontos principais, essa reflexão, assim, do que é importante, de entender principalmente, eu acho que esse foi um ponto-chave, que fazer prova é uma habilidade médica, assim, sabe? É como, eu tô dando uma opinião totalmente pessoal, assim, é como ler um eletro, assim, você tem que se preparar para aquilo, para usar quando você precisar, né? Fazer prova é exatamente isso, é um treinamento para aquele momento. Isso, ninguém nasce sabendo corrigir prova, ninguém Não. sabe, né, assim, já desde o começo. Então, é algo que a gente elabora no próprio mindset, né? Então, a gente pega uma pessoa, olha, você trouxe dois conceitos agora nessa fala que a gente precisa fazer umas pequenas pontuações para as pessoas aí de casa. Primeira coisa, para quem não lembra, tá? A teoria do mindset vai dividir as pessoas em dois tipos de mindset. Uma pessoa do mindset fixo acredita que ela tem a mesma carga de inteligência para sempre. Então, ela não consegue melhorar, vai ser sempre aquilo. E é uma pessoa que tem medo
medo de não parecer inteligente, né? Quer sempre mostrar resultado, quer sempre fazer isso porque ela tem aquela ideia, né? Aquela concepção que ou ela é ou ela não é, né? Como se fosse algo binário, né? 1 ou 0. Só que do mindset de crescimento, eu enxergo as possibilidades, por mais de fracasso, ou seja, um resultado negativo, como uma chance de crescer. E daí nisso, ela sabe que ela pode começar muito ruim, que nem a gente começou, assim, muito, muito, muito ruim. Mas com esforço, a gente consegue chegar lá. E Fê, você consegue passar para os nossos alunos, assim, como é que estava o seu desempenho no começo do ano, antes da gente começar a trabalhar isso? Eu não quero que você, se você quiser dar um número, beleza, mas assim, pensando, estava bom, médio ou ruim? Só para a gente ter uma ideia, como é que estava? No começo do ano tava tendo muito reflexo do que foi o ano anterior, né? Porque assim, poxa, não tem como você não ficar mexido com a ideia de que, pô, eu dei o meu melhor. Eu reduzi carga horária de trabalho, eu praticamente vivi para aquilo de segunda a sábado, estudando horas e horas e horas a fim e não consegui. Porque tem muito isso, né? Essa correlação que a gente fala, que o resultado ele é diretamente proporcional a horas de estudo, de tortura, né? Na verdade, não é estudo. Enfim, então eu tinha muito daquilo, eu não estava muito crente, para ser muito sincero. Ali no começo do ano eu já falei, pô, é um ano perdido, vamos tocar a vida, vou trabalhar com o que eu gosto e deixar as coisas acontecerem. Eu estava acertando em média 40% das provas. Isso é uma coisa muito legal da gente pontuar, que as pessoas pensam, uma aprovação numa USP, numa Unifesp, o cara não pode partir de 40% de acerto. Então é muito legal a gente comentar isso, né? Que independente de onde você esteja na sua curva de desempenho, a gente sempre consegue melhorar. E você trouxe também algo muito bacana, né? O nosso tempo, ele não se converte de uma forma linear em desempenho, né? Na nossa cabeça a gente vai que nem uma máquina, eu coloco X, né, de desempenho, né, X de tempo e eu vou ter X de desempenho. Isso não vai acontecer, né, gente? A gente precisa de técnica, a gente precisa de ferramenta. Uma das ferramentas que a gente citou foi o flashcard, certo? Que daí a gente viu que, embora ele seja muito bom, eu preciso também saber usá-lo, porque se eu usar errado, não vai dar certo. Né? Então a gente falou de mentalidade, falamos de mindset, né, nesse sentido, e falamos de flashcards, de ferramentas. Fê, comenta um pouco agora, se você puder, sobre a sua rotina no sentido de trabalho e estudo. Quanto tempo você conseguiu reservar para trabalhar e quanto tempo conseguiu reservar para estudo? Eu sei que houve mudanças, né, ao longo do tempo, mas pensa naquela rotina um pouco mais estável, para a gente fazer como era uma semana usual para você. Então, considerando a parte produtiva realmente do ano, que foi justamente os últimos 3 meses, primeiro eu me desliguei daquilo que me drenava muita energia. Então, assim, houve todo um planejamento financeiro para que as coisas caminhassem bem, eu conseguisse me desligar de um emprego que eu era apaixonado, ainda sou, para reduzir carga horária de trabalho e ficar com um plantão de 24 horas só durante a semana. E aí eu tinha de segunda até sábado, né, meu plantão era domingo, para estudar os dias. Isso já, como eu já tinha uma certa carga horária, eu não consigo achar outra palavra, de mentoria com você desde o começo do ano, então o que eu fiz? Eu precisei priorizar o que caía, deixar de lado uma grande vaidade que eu tinha de que eu preciso estudar tudo para chegar na prova para acertar muito. Não é isso assim, sabe? Eu priorizei fazer as provas dos anos anteriores, principalmente os 4 últimos anos, e fazer como se fosse uma estatísticazinha, assim, uma descrição dos temas mais importantes, né? E aí eu foquei muito naquilo. Na USP, há uma cobrança, assim, não sei que talvez eu vou conhecer isso em pouco tempo, mas uma cobrança muito, muito forte de medicina intensiva, que não é um conteúdo, assim, simples, né? Que você vê e você vai aprender ali na hora. E isso, eu preciso ressaltar que esse foi um diferencial muito grande. Eu fiz cursos de medicina intensiva, inclusive com os professores da USP, mas as aulas do professor Douglas foram além do X da prova. Assim, eu vi aquilo, porque eu trabalhava em CTI, na minha prática mesmo. E aí eu tirava focado, né, agora nesses temas, eu peguei o que mais caía e ia esmiuçar.
Comecei principalmente por medicina intensiva e cardio, são duas frentes. Não muda muito, né? De ano a ano, geralmente é muito parecida a proporção de questões. Medicina intensiva, cardio, endócrino, e eu acho que pneumo fica ali disputando o páreo com infecto, mas eu posso estar enganado. Mas medicina, CTI, cardio e endócrino estavam sempre na frente. Então foquei nessas partes. Não estudei mais do que 6 horas no dia. Não estudei mais do que 6 horas. Isso com certeza. E focado em questão. Focado em fazer questão e estudava pelo próprio comentário ali da questão. Às vezes eu complementava alguma coisinha com o banco, o KeyBank, né? E o UpToDate também. Né? Como era uma coisa muito prática, eu sempre fazia algum link com a minha prática. Cai muito poucos na prova da USP. O que você fez, Fê, foi basicamente aplicar o princípio de Pareto, certo? Isso. Então, assim, ó, não adianta, né? Ó, vou até virar aqui, ó, pra falar com você aí que dormiu, ó, acorda, vamos lá. Não adianta você querer investir seu tempo em coisas que não vão trazer uma pontuação. Nosso tempo, ele é escasso. Então, escolha suas batalhas, né? O que vai falar o princípio de Pareto? O princípio de Pareto é algo que eu tenho até Reels gravado, você pode ver sobre isso. Mas o que eu queria falar? Seguinte, ó, se a gente pegar todo o conteúdo da prova de residência, se você pegar os 20% mais prevalentes, eles, em geral, vão corresponder a 80% das perguntas. Então, eu não preciso querer ficar naquela ânsia de matar todo o conteúdo da prova de residência, né, Fê? Eu preciso me dedicar nas coisas que mais caem. Então, você mesmo falou, olha, eu percebi que UTI, que cardio caíam em peso na prova, principalmente eletro. Então, não tem como a gente não ir sabendo isso. Então, você conseguiu utilizar o seu tempo, utilizando aí o seu próprio guia estatístico, com as coisas que você ia vendo nas suas provas para direcionar os seus estudos. E você falou sobre a que até anotei aqui, ó, 6 horas por dia. Na realidade, a gente não consegue fazer muito mais do que isso. Você falar, o cara estuda 10, 11 horas por dia, mas de verdade, provavelmente não, porque depois fica um estudo que não rende, né? Então, quando a gente fala de liquidez, dificilmente uma liquidez vai bater 7, 8 horas. Eu, estando entre 4 e 6 horas líquidas por dia, tá muito bom nos dias que eu consigo estudar, né? E essa mensagem que eu quero passar, porque às vezes o aluno acha que ele precisa ser muito intenso, né? Fazer muito, mas às vezes a constância, às vezes não, né? Sempre a constância ganha, né? A gente fazendo devagarinho. Eu sou prova viva disso porque, como eu disse, no ano anterior eu devorei todas as apostilas, era mapa mental de tudo, e nessa batida de 10, 12 horas corridas, assim, cronometradas, né? Outra coisa bacana também que talvez ajude essa vivência das provas é que tem algumas questões que são repetidas, assim, doença de Still. Puxei a brasa aí pra sua sardinha. Com certeza. É uma coisa que ano sim, ano não, você vê fazendo as provas antigas, vai aparecer, e se você não estudar, por exemplo, na faculdade eu não ouvi falar de doença de Still. Se você não estudar, talvez você não acerte. Mas acertando, quem sabe não é ali a questão que vai te colocar dentro da USP ou da Unifesp, enfim. Isso que você trouxe também é bem bacana, no sentido de eu preciso separar o que é talvez relevante para minha vida do que é relevante para a prova. Sim. Então, a verdade é que doença de Still é algo muito raro na realidade. Mas se a gente for ver a prevalência, principalmente em provas de R+, das grandes bancas, pensando ali, né, USP, Unifesp, Unicamp, é uma questão, é um tema que gosta de cair. E quando cai sempre a mesma ladainha, né? Então, por isso que é importante a gente ter um flashcard a respeito sobre isso. E eu acho que no seu sentido, pensando nessa trajetória de 2022, onde você estava se afogando em apostilas, Sim. fazendo um monte de questões, o que mais estava faltando ali? Um método e uma ferramenta para o que o Felipe colocar para dentro fica. Né? E o que ficar para dentro fica é utilizar uma ferramenta de revisão que no seu caso a gente estabeleceu como flashcard, aquele eterno processo de expandir meu conhecimento e defender tudo aquilo que eu conquistei. Eu expando e eu defendo.
Tá. E em relação à sua rotina em si, né? Eu acho que Sim. muito legal a gente também falar para eles que eles acham que vai tudo mil maravilhas e que nada acontece. Mas a Não, verdade é que a vida acontece. não para, né? Pra Isso. você fazer só. Então, a gente fez vários encontros na mentoria individual e eu lembro muito de um onde você falou, olha, minha vida tá um caos, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, isso é legal da gente colocar, né? Porque a vida, vou até virar, ó, a vida não para, porque você vai prestar prova de residência, filhão, não vai parar, né? Então, assim, o que que você tem para falar, Fê, para os alunos lá que falam, olha, quando eu estiver numa situação boa, quando eu estiver num novo apartamento, quando eu tiver, sei lá, o que eu vou estudar. O que que você vai falar para esse aluno assim? O que que você sentiu na pele? Me conta. Olha, assim, eu acho que eu vou te responder essa pergunta com algo que você me perguntou na mentoria e eu ainda não cheguei a te dar a Uhum. resposta de que história que você quer contar no Ótimo. final desse ano. Assim, a verdade mesmo é que tem tudo pra ser um ano terrível, um ano sofrido, mas é um ano gostoso de ser vivido, sabe? Se você olhar pra trás e ver, pô, até esses perrengues, eles te crescem como pessoa, né? Beleza, aconteceu um milhão de coisas, é paciente que não é grato com você. O que que você pode tirar de proveito disso pra sua vida e não só pra residência, assim? Então, desses perrengues todos, o que ficou pra mim é que eu não ficava muito focado, tipo, no resultado em si, naquela classificação ordinal de classificados. Eu ficava mais focado em aproveitar o caminho da jornada, assim, sabe? Sem ficar bitolado. Sabia que uma coisa ou outra ia acontecer. Se acontecesse, eu tinha quem recorrer. Me ajuda aqui, me salva. Não foi só uma vez que eu fiz isso. E as coisas acontecem, sabe? As coisas vão fluindo. Eu acho que você até plagiar um colega da Medcoff, que eu lembro de ter lido que ele falou exatamente isso. Antes de eu entrar, ele era da turma anterior. Eu não fiz nada sensacional. Tipo, eu não fiz nada. Ele chama Felipe, se eu não me engano. Tá. Da endócrino. Ele é professor. Felipe Capri. Sim, Ele é bom amigão meu, conheço. E eu vi o relato dele e é justamente isso, assim. Eu não fiz nada de extraordinário, de sensacional. Eu simplesmente confiei no método Uhum. e deixei as coisas acontecerem, assim, sabe? Eu acho que o extraordinário, se é que ele existe, ele está no seu esforço e na É. constância. Porque enquanto as outras pessoas vão desistir, quando a casa começar a cair, quando os problemas da vida falar, cara, esse ano já deu pra mim, aqui eu vou abandonar, vou largar a toalha aqui. Não dá, não É. dá. Então, assim, o extraordinário é no esforço. Mas, de fato, quando a gente pensa nas ferramentas, na rotina, não é um bicho de sete cabeças, Não. né? É isso que eu gostaria de falar. E você saiu dos 40% para a sua aprovação. Então, assim, é isso que realmente conta, né? A nossa jornada, né? Esse processo, não é só o resultado final, é tudo aquilo que você aprendeu. E no seu caso ainda, a jornada não terminou, porque para É um quem... projeto. Exato, eu já vou até me adiantar aqui na nossa fala, o Fê vai fazer a matrícula hoje no R3 de Clínica Médica, nosso ano adicional, mas por enquanto o que ele deseja fazer é fazer geriatria depois. Então ele tem mais uma prova para batalhar. Essa carreira, esse planejamento faz muito sentido para mim, assim, principalmente quando eu pude entender mais o que era o programa do R3 de clínica. Não vivenciei ele ainda, obviamente, mas já tive contato com os manuais, que são bem descritos, estão todos disponíveis também na internet, na página da Medicina Interna da USP. E é algo que casa muito com a minha carreira, sabe? Eu acho que talvez para algumas pessoas não faça tão sentido assim, tirar um ano de um aprofundamento para ter contato, mas para mim faz muito sentido. E eu começo esse ano assim com um entusiasmo muito maior do que o começo do ano passado, que é um ano que eu vi que, poxa, fazendo uma adaptação de método, eu consegui ter um resultado que literalmente ele foi investido arduamente mesmo em 3 meses. Então, assim, o que dá para conseguir em 10, Com tempo e talvez, preparação. né?
E para não deixar esse assunto morrer, não são muitas pessoas que sabem da existência de um R3, né, um ano adicional de clínica. E fala um pouquinho para as pessoas que estão nos escutando, o que esse programa pode te acrescentar, te adicionar, assim, porque eu acho legal as pessoas terem ideia também do que existe no mercado, né, de Isso. opções. Eu acho que não vai existir uma resposta genérica para todos os programas, porque o que eu tive de vivência é que cada serviço planeja o seu R3 de uma forma diferente, né? Eu posso falar um pouquinho mais do R3 da USP e o da Unifesp, mas eu sei que também existe o programa na UERJ, por exemplo. Na USP é um programa voltado para formar o médico hospitalista, né? O internista, um médico de um cuidado longitudinal, que isso, eu acho isso muito bacana, muito bonito, já desde a época da minha faculdade. Eu tenho uma liga, fundei uma liga justamente disso, na época. Dessa abordagem mais, talvez sindrômica, mais completa, mais abrangente. Além disso, o programa da USP também tem um braço, né, que me seduz bastante, que é a parte de gestão de empresas médicas, enfim. Gestão hospitalar, Hospitalar, né? isso, gestão Manejo hospitalar. de Tem, plantão controlador, como é que eu realoco exato, leitos. exato. Além de 2 estágios em cuidados paliativos, um oncológico e um não oncológico. Isso tudo que eu tô falando são coisas que eu extraí de uma leitura prévia do manual, né? E a rotina dos hospitalistas, da enfermaria, um rodízio que eu não vou mentir, que eu tô um pouco ansioso e receoso, principalmente, talvez você conheça ali mais, porque você foi R1 de clínica lá do AGD. Uhum, que é uma maravilha. Pra mim foi o melhor estágio. Melhor estágio. A hora que eu vi lá que o R3 é responsável pelo R1 e o interno, eu falei, gente, eu não sou responsável por mim. O que eu estou fazendo aqui? Mas olha, é uma delícia. Esse é um processo, né? Se a gente pensar na evolução do nosso conhecimento, quando a gente chega na fase em que você pode pegar tudo aquilo que você já sabe, ensinar para outra pessoa, você sedimenta muito mais. Sim. Então, é uma experiência maravilhosa, Fê. E assim, eu gostaria também que as pessoas entendessem que existe a possibilidade de você ser R3 de clínica para você ganhar essa mão do médico hospitalista que mexe com pacientes complexos, fazendo um manejo mais não só sindrômico, mas um manejo contínuo desse Longitudinal, paciente. né? Exato, que consegue às vezes conversar, porque às vezes o reumato quer uma coisa, o pneumo quer outra, mas calma, quem é o paciente? O que ele quer, né? O paciente tá centrado ali no meio. E eu acho que isso é muito bacana, é muito complexo, E né? cabe muito com a geriatria também, né? Exato, Foi por isso que exato. pra mim, assim, fez muito sentido. Fez muito sentido. E outra coisa, só pra não perder o fio da meada, que você falou dessa questão do ensino, né? Eu tive a impressão que também há não sei se chega a ser um curso, mas voltado à formação de preceptores, né? Isso, que você precisa Ah, aprender a ensinar. exato, preceptoria, que é uma possibilidade que você tem no final da residência, inclusive ser preceptor lá da USP, né? Eu já acompanho alguns que eram R3, enfim. Acho que não só no R3 clínica, eu sei que na geriatria também tem essa possibilidade, não sei das outras especialidades. No geral é isso. A questão da pesquisa é algo que também me chama muito a atenção e lá, já desde o começo, se não em março, já tem uma reunião para começar a formular um artigo de conclusão de curso, uma tese de conclusão de curso. E também é forte isso, em um curso de medicina baseada em evidência. Isso. E uma coisa legal, por que eu tô puxando essa sardinha aqui pra nossa conversa? Porque, pra quem não lembra, né? Porque agora não tem nem como vocês lembrarem, porque eu não falei isso, mas na nossa primeiro encontro, né? O Fê não tinha muito, não digo preconceito, mas ele não tinha ainda aberto a possibilidade do que o R3 de clínica poderia fazer por ele, né? Então, essa é uma das coisas legais que a gente discute na nossa mentoria, de acordo com cada perfil, será que a especialidade, né? Claro, a decisão sempre é ser do aluno, mas a gente gosta de expandir, né? Da gente abrir o leque. Isso foi muito bacana. Você quer comentar um pouquinho sobre isso? Essa ideia do R3, na verdade, ela tinha sido. Tinha sido meio embrionária ali no ano anterior, né? Eu vinha sendo acompanhada por outro orientador que, naquele momento, ele meio que tolheu isso, achou que não fosse ser uma carreira produtiva,
questionando exatamente o que a gente acabou de responder, o que o R3 traria a mais, né? Mas com as nossas conversas, a maturidade, isso ficou muito sedimentado para mim dentro de um projeto de carreira, né? Não sei, que talvez eu termine o R3, fique apaixonado por aquilo e siga sendo R3 e tá tudo certo. Mas eu acho que cabe essa reflexão, sabe? Que talvez as pessoas nem considerem essa possibilidade. E se você for pensar, tá ali disponível, você pode acessar num serviço sensacional, que é extremamente reconhecido, que tem professores renomados, né? E como eu disse, tipo, você não fui nenhum aluno especial de super notas, nada disso, sabe? Eu acho que é achar um método de ter bons orientadores também. Exato. Então, para a gente encaminhando agora no nosso fechamento do podcast. A mentoria, eu gosto sempre de passar isso, ó. A gente tem aqueles dois campos. Então, a gente tem um campo que todo mundo lembra, que é o campo prático, onde a gente vai colocar a mão na massa em técnica de estudo, ferramentas, cronogramas e afins. Mas também eu queria trazer isso para os nossos ouvintes do seu podcast especificamente, nosso campo da parte do mindset, da parte de escolhas. Não só de escolhas pessoais, mas como de escolhas de instituição, escolhas de especialidade, eventualmente, né? Então a gente consegue, por acompanhar muitos alunos, ter uma ideia, né? Assim, dos serviços, do que, como é aqui, como é que é ali, e também a gente vai sabendo o perfil de cada um para poder ajudar vocês a fazerem uma escolha que vocês fiquem satisfeitos depois. E essa questão de estar esse acompanhamento mais perto, corrigindo os erros, como eu te disse, teve uma mentoria que fez muita diferença para mim. Agora eu tô falando de termos de números mesmo, de números de acertos. Perfeito. Que era algo que eu tinha muito, assim, consolidado para mim desde a época de cursinho. Na época de cursinho eu tinha um mantra que um dos grandes professores de cursinho de Goiás passava pra gente era: você vai pegar sua prova. Você vai abrir a prova e eu quero que você faça questões rápidas e fáceis primeiro e vai tocando. Depois você deixa as mais longas pro final. Você mudou isso. Você fez uma sugestão e, para ser bem honesto, eu acho que foi nesse momento em que o insight aconteceu e as coisas começaram a fluir. Eu falei, deixa eu fazer uma prova aqui, vamos ver como é que faz se eu mudar isso. E já na prova simulada, eu já tinha percebido que aconteceu uma coisa que foi a primeira vez também esse ano. Eu consegui terminar as provas com tempo tranquilo para marcar o gabarito. Que é outra coisa que as pessoas negligenciam, acaba deixando pro final e vai marcando rápido. E na pressa você perde 2, 3 questões de bobeira, assim, sabe? Então, essa mudança que você propôs também fez muita diferença. Muita diferença. Perfeito. Quer comentar um pouquinho sobre essa mudança? O que você consegue passar? Assim, eu sei que o tema é muito mais complexo do que isso, mas só para não deixar as pessoas assim no ar, assim. Certo. Então, assim, como eu falei, eu tinha esse mantra, né, de começar a fazer as questões mais diretas e mais fáceis primeiro e acabava deixando aqueles textos maiores, que na USP tem muito, geralmente é uma prova que tem um caso clínico bem complexo que vai seguir ali 2, 3 ou até 4 questões, né, a respeito do mesmo caso. A proposta era fazer a prova em ordem corrida mesmo, da primeira questão até o final. Foi algo que para mim deu muito certo. Deu muito certo. É um desafio para esse ano, né? Aprimorar mais ainda essa habilidade de fazer prova esse ano. Eu vou falar da USP e da Unifesp, né? Eu acho que a Unifesp cabe um detalhe a mais. Mas esse ano na USP, a prova foram 120 questões, 120 questões para 6 horas. Você chega na 100ª questão, você não sabe o que você tá fazendo ali mais, sabe? Você tá cansado, mesmo tomando energético, comendo ali. Então, é um desafio muito grande, né? Você manter o foco. E eu me lembro que na minha sala, em específico, um bendito de um microfone, um raio de um microfone estava ligado, uma barulheira na sala, assim, e chamou técnico e ninguém resolvia, ou seja, além das adversidades do ano inteiro, a gente ainda tem que estar preparado para aquelas benditas 6 horas. Enfim. Mas no final das contas deu tudo certo.
Da Unifesp, eu acho que vale ressaltar que tem, e é algo que eu errei, que não adianta você achar que você vai se preparar para uma prova objetiva, com alternativas ali diretas para você se marcar, da mesma forma que você se prepara para uma prova prática. Exato, outros 500. Muita diferença. Assim, aqui eu tenho que fazer um agradecimento mega especial para sua colega reumatologista, também minha mentora em duas oportunidades, a Renata, que, sim, nós fizemos 2 encontros ali, ela estendeu o horário pra caramba, eu via que ela estava dando o seu melhor ali, e se não fosse isso, talvez eu não teria passado também na Unifesp. Que foram, só para situar as pessoas, né? A segunda fase são basicamente 2 provas que tem um peso de 40%. Pesa muito. A prova em si, né? A prova objetiva é 50%, 40% dessa segunda fase e mais 10% da entrevista. Currículo agora, né? Foi entrevista mesmo. Ah, é verdade. Bem objetiva, mas foi uma conversa ali. E assim, é outra preparação, sabe? É outra preparação. Os vídeos do Osso, você deu uma questão pra gente. Aquele vídeo que você gravou da punção lombar, caiu exatamente. Então, só para situar, gente, temos um Reta Final Dominada, onde eu e a Renata, a gente faz as estações de clínica. A gente tem um monte de conteúdo, não só de OSCE, mas de multimídia, de quiz. Então, tem muita coisa, né? De imagem, tudo. Fico contente. Nem sabia que uma estação... Você não caiu igual, amigo. Assim, eu nem sabia o raio de ligamento amarelo. Falei ligamento amarelo lá, ganhei um pontinho de graça. Olha só, ajudando ali, ó. Então assistam o Reta Final, tá bom? Então, assim, só para ressaltar que é outra preparação, e talvez agora para Unifesp também você tem que ter uma preparação física e mental, porque nós iniciamos a prova 2 horas da tarde e teve gente que saiu meia-noite, enfim. E só o complemento do que você está falando, ó, exatamente como um técnico de futebol, né? Faz uma estratégia no vestiário para quando o jogo vai, né, começar, a gente precisa mudar essa estratégia de acordo com as coisas. Então, é óbvio que o nosso estudo para a segunda fase precisa ser diferenciado, porque ele é outra nuance, outros 500. E só para a gente não perder o que a gente começou lá atrás, da primeira fase em si, das questões, a gente trabalhou muito o reconhecimento de padrão, né? E assim, né, olhar as alternativas, bater com o enunciado, né, segurar firme aquela ansiedade que fala, mas calma, e aquele caso que eu vi, a picuinha e o pelo no ovo? Então ter aquele, né, o nosso carro-chefe na hora de fazer isso, né? Sobre a segunda fase, a Renata Pinheiro, que é uma grande colega minha, também coordenadora aqui da Medcoff, tá bom, gente? Ela nos ajudou, né, numa super preparação para a segunda fase. Então ela colocou exatamente coisas que costumam cair e principalmente ensinando a mentalidade do aluno na segunda fase. Até porque ela viveu o processo, né? Exato, né? Então vivenciou de primeira mão. Então tudo isso é muito legal, né? E foi muito legal, olha, eu tô repetindo legal, mas foi interessantíssimo você sentar aqui comigo pra gente fazer esse círculo completo, né? Então a gente começou desde a sua história lá atrás, a gente falou sobre o que estava ruim, meu Deus, apostilas não sei o que, tá? Vimos a parte de flashcard, de rotina de estudo, como é que de fato eu faço, né, uma prova primeira fase. Depois, fechando agora, segunda fase, né? Então a gente fez esse acompanhamento, né, completo que gosto muito de falar que a mentoria te deu. E assim, eu acho que com tudo isso, Fê, você é outra... Não digo outra pessoa, assim, parece, né? Que antes e depois, mas assim, um Fê que já entende as coisas, né? Mas é outra pessoa, sim, pode usar o termo que tá certo, porque acho que além da classificação, a mentoria individual e os pontos da coletiva, elas mudaram a minha relação com a medicina mesmo, com o meu estudo médico, que é uma coisa que acredito eu que todo bom médico faz diariamente. Então, pô, sim, eu fazia um negócio diariamente sofrido, perdão. E agora eu tenho, assim, uma relação muito mais prazerosa com isso, sabe? Dá pra ser mais fácil, né? Isso, pra mim, é algo que não teve preço, sabe? Ótimo. Então, pra gente fazer aquele fechamento com chave de ouro, eu quero que você escolha, vai,
uma frase, não precisa nem ser de conteúdo, mas sei lá, uma frase que você queira deixar para um cara que nem você, que tá lá atrás, acertando os 40%, que acha que nunca vai sair disso, que a vida tá acontecendo. O que você vai falar para ele? Assim, uma dica, assim, do seu coração, não precisa ser de conteúdo, não precisa ser de nada, mas só uma dica. O que você falaria pra gente fechar? Amigo, assim, de verdade, assim, do fundo do coração, eu diria para focar em fazer boas escolhas, sabe? Isso é uma meditação que ela é diária. Eu acho que ela vai além da medicina, né? Vou usar o espaço para compartilhar uma vivência, né? Em 2019, eu estava prestando outra especialidade em outro contexto, em outro lugar. E nessa situação eu era o primeiro lugar na primeira fase, o primeiro lugar na segunda fase. E me desclassificaram porque me deram 0 na entrevista e até hoje eu não sei o porquê. E a vida seguiu, sabe? Há um tempo atrás eu contava essa história com um tom de melancolia todo, mas hoje eu conto ela muito feliz, porque eu tive uma oportunidade de alçar voos que eu não imaginava que seria possível. De verdade, assim, a gente imagina, poxa, a USP é um Olimpo, é um negócio. Eu não tenho ninguém na USP, eu não tenho sangue paulista, eu não conheço ninguém aqui, eu não sei você, e não fiz nada de extraordinário, sabe? Talvez fazendo boas escolhas esse ano, né? A escolha de um bom preparatório, a escolha de fazer a mentoria e a escolha de falar, pô, agora tá na hora de virar o jogo, bora aí nos 3 meses, o que que dá pra ser feito. Perfeito, Fê, Eu acho que é perfeito. isso. Não tenho nem como falar alguma outra coisa depois dessa. Acho que isso realmente vai tocar aí o coração de todo mundo que está nos escutando. Obrigado. Então, eu gostaria de te agradecer pessoalmente e também em nome de toda a Medcoff e a Renata, que também mandou mensagem aqui. A gente agradece por ter tido você como aluno em 2023, rumo a Em 2024. 2024 Né? também, não me Em 2024 estaremos de volta com a segunda parte, né, do seu episódio. esperando a segunda ligação. Exato. Ai, não, isso eu não tenho como terminar o episódio antes de falar. Gente, eu estava tão aflito. Gente, vocês não têm ideia, que nem coração de mãe. Eu fico mais aflito que meus alunos. Então saiu a lista, eu falei, meu Deus, eu preciso ligar pro Felipe. Eu estava dirigindo de um consultório que eu tenho pro outro. Eu estava dirigindo, eu falei, não, Felipe, deixa eu ligar aquele viva voz. E aquela coisa, né, de estática, né? Não consegui entender. Eu falei, Felipe, você passou, Felipe. Dentro do metrô. E o Felipe tava no metrô, não tava nem escutando direito. Que isso, diabo, que Carvajal tá me ligando. Exato. Sério, acho que isso foi assim, a cereja do bolo. É muito gostoso, lógico, você atingir um objetivo. Mas você chegar nesse momento bem acompanhado, tendo feito boas relações, de amizade, inclusive, e, pô, essa ligação foi meio que a cereja do bolo ali. Ótimo. Então, vamos encerrar com isso. Queria Obrigado, agradecer amigo. mais uma vez. Obrigado. E agora, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu sei que esse episódio está offline, então a gente não está interagindo, mas o motivo era em virtude, né, da matrícula do Felipe, que é hoje, tá bom? Mas veja, comente aí, a nossa equipe consegue pegar seus comentários, responder as dúvidas depois, sem problema nenhum. E, querido, uma grande, né, assim, início de jornada para você que Obrigado, começa hoje. Acho que hoje foi o melhor dia pra gente fazer esse podcast, foi Foi. hoje. Foi mesmo. Eu não vou esquecer, né? Não, Eu acho ninguém vai que é cheio esquecer. de sentimento e gratidão, principalmente. Eu acho que a palavra que fica é isso e espero aí que a gente consiga crescer nesses 9 meses, igual nós fizemos. Cresceremos. Então, ó, um beijão pra todo mundo aí e eu tenho um encontro marcado com você no nosso próximo episódio. Oi, gente!